No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Muito boa noite, estamos chegando mais uma vez nesta sexta-feira, hoje é dia 14 de agosto de 2020, com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Aliás, temos sempre este encontro marcado toda sexta-feira aqui nas nossas plataformas digitais. Já quero agradecer a você que acompanha o nosso programa aqui através do nosso canal no Facebook. Já aproveita para curtir, marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa, sempre um programa especial para que você possa estar por dentro dos assuntos relacionados à área da saúde e do bem-estar. E claro, a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar o seu like, de ativar aí o sininho de notificações, aí você recebe uma mensagem toda vez que nós começarmos o programa e acompanha sempre aqui com a gente. Claro, é importante você se inscrever no nosso canal também, uma vez que inscrito você tem acesso à nossa playlist completa com todos os programas que já foram ao ar e você vai ter a oportunidade de rever quantas vezes quiser e compartilhar com os seus amigos aqui o nosso programa que foi ao ar na 92,1. Ainda neste momento de pandemia, estamos reapresentando programas especiais que foram ao ar no ano passado e também no começo deste ano. Você está tendo a oportunidade de rever esses programas e os assuntos que aqui foram debatidos. E no programa que vamos reapresentar hoje, quem esteve aqui conosco foram a doutora Maria Aparecida Roque Júnior, a Cidinha, ela que vem para falar aí, falou de curso de culinária para intolerantes e falou sobre esta área da culinária aqui no nosso programa. E a doutora Jussara Silveira Moraes, ela que é fisioterapeuta e dermofuncional, para falar de um assunto importante, obesidade, suas causas e consequências. Vamos reapresentar esse programa para que a gente possa relembrar os assuntos que foram trazidos aqui no nosso programa Saúde e Bem-Estar. De hoje nós recebemos, e eu quero apresentar aqui com muito prazer, a Maria Aparecida Roque Ribeiro, a Cidinha, né? Ela é formada em Ciências Contábeis, mas possui curso de culinária para intolerantes. E hoje o assunto com ela aqui será intolerância à lactose. Cidinha, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. Tenho certeza que será muito proveitosa a sua vinda. Eu que agradeço, obrigada. Estou à disposição. Muito bem, outro assunto importante que nós vamos abordar aqui no programa de hoje, né? Nós vamos conversar com a doutora Jussara Silveira de Moraes. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional e especializada em obesidade e emagrecimento. Doutora Jussara, obrigado por estar aqui conosco também. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante. Tá certo então, e claro, mais uma vez, o meu colega de bancada que nos ajuda sempre aqui no nosso Saúde e Bem-Estar, Daniel Santos, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para você, Paulo Wagner, para as nossas convidadas que estarão conosco durante esta uma hora abordando assuntos importantes à saúde da população de Dourados e também do Mato Grosso do Sul. Com toda certeza. E claro, você que nos assiste, você quer sugerir algum tema para que a gente possa trazer especialistas para abordar, conhecer um pouco mais, você pode também deixar claro aí nos nossos comentários o tema que você quer que nós abordemos aqui no nosso programa. Fique à vontade para sugerir para a gente e a gente vai sempre trazer um especialista da área para falar sobre esse assunto. O nosso programa de hoje, claro, eu começo falando com a doutora Jussara, que vai abordar esse assunto, e eu gostaria de saber da senhora como definir a obesidade. Pode ser considerada uma doença? Sim, a obesidade, ela é uma inflamação de todo o nosso organismo e também ela é o prenúncio de outras doenças. Obesidade vem do latim obesitas, que quer dizer um excesso de gordura no abdômen e outras partes do nosso corpo também. E quem tem uma definição muito bacana é há 460 anos antes de Cristo, Hipócrates, ele definiu a obesidade como corpulência, não é apenas uma enfermidade em si, mas o prenúncio de outras. A morte súbita é mais comum naqueles que são naturalmente gordos do que nos magros. Então, naquele tempo, esse médico já tratava da obesidade, que hoje tem sido uma epidemia. Agora, antes do Daniel fazer o questionamento dele, até porque me surgiu, e eu me lembro bastante da infância, os nossos avós tinham na cabeça de que se a criança era gordinha, ela era saudável, né? E com o passar do tempo isso foi mudando, né? Foi muito difícil mudar esse conceito de que a obesidade, ela pode começar desde a infância?
Sim, porque na verdade, antigamente as crianças podiam ser um pouco gordinhas, mas a atividade que elas faziam era diferente. Hoje, as crianças não brincam mais na rua por uma questão de segurança, por uma questão de mudança no ritmo de vida. As mães saem para trabalhar fora, as comidas, os fast food, a comida mais fácil, as crianças que ficam na televisão, ficam no videogame. Então, com toda essa mudança, a criança deixou de se exercitar. Então, é aí onde foi se criando a obesidade infantil. Doutora Jussara, como que a pessoa pode descobrir que ela está acima do peso ou entrando num quadro de obesidade ou a chamada obesidade mórbida? Para você saber quanto você tem de índice de massa corpórea, você faz o seguinte cálculo. Para você saber teu IMC, ele é igual ao teu peso dividido pela tua altura ao quadrado. Então, você tem o teu peso, você vai dividir a tua altura multiplicado pela tua altura. Então, normalmente, o índice de massa corpórea normal, ele é de 19 a 24,9. 25 a 29,9, o paciente é considerado sobrepeso. De 30 a 34,9, o paciente é considerado obeso grau 1. De 35 a 39,9 é considerado obesidade grau 2. E de 40 a 49,9 seria obesidade mórbida. E depois tem mais para frente que são mais obesos ainda. No caso do repórter aqui, 1,75 m, 101 quilos. Eu estou gordo ou estou já entrando na obesidade mórbida? Então, eu teria que fazer o cálculo, né? Então, seria esse teu peso dividido pela tua altura 2 vezes. Eu não sei quanto tá, não consigo fazer esse cálculo, mas eu acredito que você deve estar na obesidade grau 1. Grau 1? De 30 a 34,9. Isso é preocupante. Tá certo. Mas você vai, depois daqui, você vai saber ter as orientações de como resolver isso aí. Né? Exatamente. Deixa eu falar um pouquinho com a Cidinha também, Cidinha. Primeiro, até para a gente entender um pouquinho o que nós vamos abordar aqui, eu queria que você falasse de um modo geral, né? O que é a intolerância à lactose? Bom, inicialmente, o que seria a intolerância? É uma dificuldade que o intestino delgado tem de digerir o açúcar que contém nos produtos lácteos. Essa enzima, ela vai diminuindo com a idade, ou você já nasce com a deficiência, então existem graus de intolerância, a primária, secundária, quando a criança já nasce com ela, quando você desenvolve após os 2 anos, conforme vai diminuindo essa quantidade de enzima do seu intestino, você vai se adaptando à nova vida, novos alimentos, consequentemente vai diminuindo. A partir daí, tem também a congênita, quando você já nasce com ela. Sim. Com o passar da idade, você pode desenvolver, após 50 anos, a intolerância devido a essa diminuição dessas enzimas. E a lactose, ela originalmente vem do leite, né? Leite. Tudo que é derivado do leite. Tudo que é derivado do leite. Existe uma idade para esses sintomas aparecerem ou não? Não. Inclusive, tem gente que pergunta se o leite materno tem lactose. Tem, o leite materno tem. Porém, é facilmente digerido pelo neném, pode continuar mamando normalmente, porque ele não desenvolve a intolerância. A partir dos 2 anos, pode-se acontecer como em qualquer idade. O que acontece é que a partir dos 50, isso torna-se mais fácil devido a essa quantidade de enzimas que o organismo deixa de elaborar, que o intestino deixa de ter, vai diminuindo, vai ficando escasso, consequentemente não consegue digerir a lactose. A gente falava aqui que essa intolerância exatamente sobre a lactose e a da lactose ser de origem do leite, tem muitos produtos que contêm aí a lactose e que não são tradicionalmente, por exemplo, queijo, manteiga, mas tem outros produtos, por exemplo, bolo. Isso, mesmo sendo nessa pequena quantidade, para essa pessoa que tem intolerância, já é suficiente para causar algum problema? Já é o suficiente para pessoas ter os sintomas, que são N sintomas, tanto em crianças como em adultos, desde distensão abdominal, diarreia crônica, dor muscular. Então, tudo está relacionado não à quantidade, é tudo, tanto a quantidade quanto ao que você come, da maneira como você ingere e como o seu organismo está à altura dessas enzimas. Se você tem uma idade normal, seus 30, 40 anos, seu organismo está normalizado, essas enzimas continuam trabalhando, não há problema. O que acontece é que
com o passar da idade elas vão diminuindo. Então, uma colher de leite, como um copo, faz o mesmo efeito. Ou seja, uma somatória. Uma somatória. De indivíduo para indivíduo, há uma grande diferença. Entendi. Porém, nada impede de ter os mesmos sintomas diante da quantidade que você ingere. Muito bem. Doutora Jussara, voltando a falar aí da obesidade, né? E aí, claro, são inúmeros os problemas, a gente vai abordar alguns deles que a obesidade pode ocasionar para a pessoa, mas eu queria falar de problemas físicos, por exemplo. Quais são os mais comuns que pode ser ocasionado em relação à obesidade? A obesidade, ela leva a vários problemas. Nós acreditamos que o paciente obeso, ele se alimenta mal. Então, ele é desnutrido, ele sofre uma desnutrição celular. E isso daí, ele se alimentando mal, ele vai deixar o intestino mais permeável, que vai levar a problema de intestino, desbiose. Também, uma outra coisa que acontece é que ele comendo açúcar, comendo glúten, comendo gordura saturada, ele vai estimular o pâncreas a produzir muita insulina. Mas esse organismo acaba tendo todo um processo inflamatório e isso leva a uma acidificação do sangue. Nós nascemos básicos e nos acidificamos com o passar do tempo. Então, isso pode levar a câncer. E a gente leva uma síndrome metabólica, que é uma resistência à insulina. Então, é o que acontece. A diabetes tipo 2, a diabetes, ela prejudica olho, rim. Nos homens pode causar impotência sexual, que muitos homens não sabem que a obesidade pode levar. Também, como ele prejudica toda a microcirculação, pode levar a demência. Ele dá um problema de colesterol, triglicerídeos, que pode levar a problemas cardiovasculares. São inúmeros os problemas renal, problemas de trombose, são vários problemas físicos que levam artrite, refluxo, sono. Então, são muitos os problemas que pode estar levando à obesidade. A senhora citou aí a artrite, mas exatamente pelo sobrepeso, todas as articulações, né, ela acaba sofrendo esse impacto de ter que carregar tanto peso. Problema circulatório também, tromboses, e são vários os problemas. Outro detalhe que a senhora citou também com relação ao sono, né, que faz sentido porque o metabolismo é mais lento, né? Na verdade, o meu programa, a gente trabalha a desinflamação do hipotálamo, que é um órgão que tem no nosso cérebro que ele se inflama com a alimentação rica em gordura saturada e também carboidrato. Então, o hipotálamo, ele é o centro que regula a temperatura corpórea, então os pacientes sentem mais calor. Ele também controla o apetite, então são aqueles pacientes que comem por compulsão, porque eles perdem o equilíbrio entre os hormônios, que é a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Ele também afeta os hormônios sexuais, tem uma diminuição da testosterona, que também ajuda, os homens têm mais testosterona, por isso eles emagrecem mais rápido. Então tem essa diminuição da testosterona, os hormônios sexuais femininos também se alteram. Então tudo isso acaba, o sono também, porque o hipotálamo é o centro que regula o sono. Então o paciente dorme mal por apneia do sono, por ronco, então ele acorda cansado, indisposto, com dor de cabeça. Aí vai o efeito cascata. Sim, vários problemas. E também as emoções, porque o hipotálamo também é o centro que controla as emoções. E uma outra coisa que eu acabei não falando dos problemas físicos, são uma grande preocupação da gente com obesidade, é o câncer, porque você fica mais ácido e também a gordura na mama das mulheres aumenta a progesterona, que pode levar ao câncer de mama, tireoide, próstata, estômago, intestino, várias coisas. Então, o câncer também é uma grande preocupação dos pacientes obesos hoje. Então, além de todos esses problemas de saúde citadas por você, o primeiro passo para quem está incluído, né, dentro desse processo é procurar um especialista e iniciar rapidamente o tratamento. Sim, primeiro tem que fazer os exames de sangue para ver como é que tá. Então a primeira coisa é fazer alguns exames de sangue, ultrassom, fazer alguns exames, porque
pode ter alguns problemas. Quem teve câncer, quem está saindo de um tratamento de câncer, quem tem uma diabetes descompensada, quem tem problema de pressão que está descompensado, tem algumas contraindicações. Problemas de rim, então tem algumas contraindicações para fazer o programa. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira. Estamos abordando aqui a obesidade, também a intolerância à lactose. Já já a gente volta a falar com as nossas convidadas no programa de hoje. Quero lembrar mais uma vez a você que nos assiste através aí do Facebook, pode aproveitar, né, para compartilhar com seus amigos, ajudar a divulgar o programa. Você que está curtindo o nosso programa através do YouTube, deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificações. Também você pode se inscrever no nosso canal, vai ter acesso à playlist completa para rever quantas vezes quiser todos os programas que já foram ao ar desde a primeira edição. Este também vai ficar à sua disposição para você assistir. Também, claro, compartilhar com seus amigos, ajudar a que essas informações que nós estamos trazendo aqui ao longo dos nossos programas possa chegar às outras pessoas também. E claro, o programa Saúde e Bem-Estar chega sempre até você no oferecimento aí da Unimed Dourados. Sentir-se cuidado é poder contar com Unimed Dourados, é poder fazer parte das 40 mil vidas atendidas por mais de 400 médicos do Mato Grosso do Sul. Poder contar com farmácia e laboratórios próprios, um ambulatório com agilidade em consultas médicas. Acreditamos que este é o cuidado que você merece, porque cuidar de você, este é o plano há 40 anos, Unimed Dourados. Nosso Saúde e Bem-Estar com os assuntos importantes e relevantes, hoje falando sobre intolerância à lactose, também sobre obesidade. Ô Cidinha, agora há pouco o Daniel perguntou para você se existe uma idade para poder se apresentar já os primeiros sintomas. Você disse que não, isso é independente dessa idade. Mas esses sintomas, você disse que são vários, mas eu gostaria que você listasse pelo menos os principais ou aqueles que é mais fácil das pessoas observarem, tanto em adultos como crianças. Quais são esses sintomas mais fáceis de serem observados quem tem a intolerância? Primeiramente, tem que saber a diferença, detectar a diferença entre intolerância e alergia. A alergia geralmente aparece na infância e variam os sintomas, urticária, coceira na pele, língua grossa, refluxo, até uma bronquite asmática. Já a intolerância, ela varia a intensidade de gases, cólica, constipação crônica até. Então são N sintomas que já se vê na infância como é a alergia e com o adulto a intolerância. Então, o que tem que cuidar, os sintomas são praticamente os mesmos. Geralmente é vômito, diarreia, produção grande de gases, constipação, que são os principais. Sim. Quanto a partir disso aí, inclusive hoje é bom lembrar que o SUS já disponibiliza de um exame para detectar a alergia. Sentindo esses sintomas na primeira infância, é bom ir além, porque além da intolerância à lactose, pode surgir intolerância a outro tipo, no caso o glúten. Cidinha, a questão da lactose, né? Muita gente tem esse problema já confirmado por você, mas em muitos casos a falta de informação é o que mais chama a atenção, porque muita gente encara isso como frescura e na verdade não é, né? Daniel, a realidade é que a falta de informação, digamos que a ignorância por parte das pessoas dificulta a vida de um intolerante. Primeiro porque se diz que isso é frescura, é mimimi ou simplesmente porque é fitness, o que não é. Então leva as pessoas a acreditar que aquilo é só uma diarreia, é só uma dor de barriga, é só uma reação de alguma coisa que você comeu. E no fundo não é. É muito mais sério do que você pode pensar. Então tem que haver uma conscientização das pessoas, por parte das pessoas, de que isso não é uma frescura. Realmente é uma doença e ela tem que ser tratada. Embora não haja cura, ela tem que ser controlada. Você tem que evitar os produtos com produto lácteo. Foi usado aí o termo frescura, mas a gente pode até dizer assim que essas pessoas são vítimas de preconceito? São. Diariamente, eu tenho relatos de pessoas que convivem diariamente com esse. Realmente é um preconceito. Porque as pessoas não têm informação ainda consciente do que é uma intolerância, do que é uma alergia a um certo tipo de alimento. E não inclui só o leite, existem vários. Consequentemente, Sim. Tem uns que levam até a morte se não detectado com antecedência. Muito bem, já a gente vai falar mais ainda sobre esse assunto. Quero falar com a doutora Jussara agora, porque a gente falou bastante dos males, né, que podem ser causados com a origem através da obesidade. Mas vamos tentar
passar e ver um pouquinho o lado bom da coisa, ver aquilo que a gente pode fazer no sentido contrário, né? Então, para as pessoas que estão nos assistindo agora, gostaria que você falasse quais são as dicas principais ou as primeiras dicas para quem quer buscar o emagrecimento e ter uma vida saudável. Olha, é muito fácil, é muito simples. O que o nosso organismo precisa? Ele precisa primeiro de comida de verdade, então tabela periódica. Ferro, zinco, magnésio, são vitaminas mesmo que a gente encontra nas verduras, nos legumes, nas frutas. Porque nós somos atacados constantemente por agrotóxicos nos nossos legumes, verduras, hormônio nas nossas carnes, um ar poluído, uma água contaminada e toda essa sorte de radiações. Então, como que nós podemos minimizar isso? É comendo comida de verdade, é simples, é comer proteína, é comer carne, é comer verdura, é comer legumes, é comer frutas. É isso que o nosso organismo precisa. Porque quando a pessoa come um pão, come uma massa, dali a pouquinho ela está com fome. Porque as células gritam, eu estou com fome, eu quero comer. E a pessoa pensa, nossa, mas eu acabei de comer uma pizza, um pão e eu continuo com fome. Então, comida de verdade. Segunda coisa que o nosso organismo precisa é de água. Porque a água ela é termogênica, ela te ajuda inclusive a emagrecer. O nosso organismo precisa de água para ele viver. E o cálculo para você saber o quanto você precisa tomar de água é o teu peso vezes 3,5 ml, que é o que você precisa. Então, a pessoa que tem 100 quilos precisaria tomar de água 3,5 litros todos os dias. Pode fazer 1 litro de chá e 2,5 litros de água. Uma outra coisa que nós precisamos fazer é sono, dormir. Sono reparador para os nossos hormônios estarem se reconstruindo, fazendo Sim. todas as tuas funções certinho. Então, sono reparador sem você estar forçando através de medicamento. E uma outra coisa, as nossas células não estão paradas, nossas células estão em movimento constantemente. Então, uma outra coisa que nós precisamos é de atividade física, para também estimular os nossos hormônios. Então, isso daí basicamente é o que a gente precisa para ter uma vida saudável. Evitar industrializados, evitar gordura, evitar os fast food. Você pode comer 80% saudável e 20% comemorar. Isso no final de semana. Mas durante a semana, ter uma vida mais saudável. Ou seja, você não precisa abrir mão das coisas, entre aspas, mais gostosas. Sim. É apenas saber fazer na dose certa. Sim, com certeza. Voltando ao assunto sobre a obesidade infantil, doutora Jussara, porque cada vez mais vemos crianças acima do peso e quais as consequências dessa obesidade tão precoce? Uma outra coisa, por que é tão difícil perder peso? Olha, não é difícil perder peso, você tem que fazer a coisa certa. Eu tenho um programa onde a gente não tem medicamento, não tem inibidor de apetite. Nós temos ortomoleculares, que são ômegas e nutracêuticos, são polivitamínicos. Nós temos também tratamento estético, nós temos atividade física. Nós temos o acompanhamento nutricional com uma nutricionista que acompanha diariamente das 7 às 17 horas. E nós também temos o trabalho de coach, porque além de todo o problema físico, nós temos os estresses, os nossos sabotadores, nossas crenças limitantes. Então, nós temos um problema físico e um problema emocional. Nós temos problemas comportamentais e emocionais. E muitas vezes a alimentação está ligada a isso. Por exemplo, uma pessoa que tem perda, perdeu o marido, perdeu o irmão, perdeu o filho, essas pessoas ganham peso. Para suprir através da comida, elas querem suprir. Pessoas que passam por dificuldade financeira, crise financeira, também ganham peso. Então, a obesidade, ela é multifatorial. E agora você perguntou das crianças. Infantil. Das crianças. Aumentou 300% a obesidade infantil nesses últimos 20 anos. É uma coisa muito séria, porque nós temos crianças de 12 anos com um problema que um adulto de 40 anos tem. Pressão alta, diabetes tipo 2, muitos problemas de saúde, não dormem bem, não aprendem na escola, porque ninguém aprende sobre pressão, nem sofrendo bullying. Então,
muitas vezes os pais não levam no médico, se acostumam. E outras coisas, os pais têm uma responsabilidade muito grande, porque as crianças comem o que os pais levam para casa. E às vezes a mãe, os pais não têm tempo de fazer comida em casa, então vai com a comida mais fácil, ou eles se ausentam, então eles dão doces como uma forma de compensar, de suprir a ausência deles, e não vê o quanto o filho está ganhando peso e o quanto isso vai prejudicar a saúde. Porque, em média, as doenças demoram 15 anos para aparecer. Então, uma pessoa que está com 30 anos, que tem problemas de saúde, imagine uma criança já obesa com 10 anos, Sim. 13 anos, daqui 15 anos como é que vai estar? E nós temos tido crianças de 13 anos com problemas de colesterol, triglicerídeos, placas de ateroma, como um adulto de 40 anos que se alimenta muito mal. Então, os pais precisam ver isso, diminuir as compras, porque às vezes eles dão um carrinho para os filhos escolher e colocar no carrinho aquilo que eles querem. Aí a tendência é natural de ir exatamente para esse tipo de produto. Além disso, entra aquilo que a senhora já falou aqui, que hoje essa geração não está acostumada a praticar atividade física, né? Um judô, um karatê, um futebol, algo que possa queimar essas calorias, né? Brincar na rua, que a gente brincava antigamente, hoje já não pode mais por causa da violência, né? Tudo isso é uma somatória que leva a essa consequência aí. Cidinha, a gente estava falando sobre todos esses problemas já apresentados aí da intolerância à lactose, mas eu queria falar contigo a respeito se há uma forma, a não ser aquela que seja de forma genética, de se evitar algo que possa prevenir a passar por um problema como esse de intolerância ou a alergia, por exemplo. Infelizmente não tem. Não há maneira de evitar o desenvolvimento dessa intolerância, dessa alergia. A gente poderia dizer, então, que é por conta de que há um problema, aquele que não é genético, mas ele depois ele passa a ter, é porque há mudanças de células, do organismo que passa por uma transformação e desenvolve, então? Conforme vai passando a idade, o intestino deixa de elaborar aquela enzima que quebra as moléculas. A partir de 50 anos, cai muito, a deficiência é muito grande, consequentemente, desenvolve a alergia. No Brasil, são 2 milhões por ano que são detectados com intolerância ou alergia à lactose. Com relação a isso, como que a lactose está presente no leite, Cidinha? Não entendi sua pergunta. Como a lactose está presente no leite? Como ela está presente no leite, a lactose? Ela é do leite. Faz parte da composição? Parte da composição do leite, todo que é produto lácteo. Tem que ter um pouco. A única maneira que você tem de evitar é fazendo a dieta sem a lactose. Até por isso... Inclusive, hoje, a indústria farmacêutica já tem no mercado produtos que ajudam a quebrar essa molécula. Tem 2, 3 tipos de produto que o portador da intolerância pode fazer uso. Mas alguns produtos vêm com uma chamada, né? A indicação de 0 lactose. Isso é possível? Ou mesmo assim ainda existe? Dentro da indústria alimentícia é possível, porém ainda há indivíduos com intolerância ou com alergia que nem tomando a medicação ou ingerindo produtos sem lactose não deixam de ter os sintomas. Isso varia de indivíduo para indivíduo. É por isso que você disse, então, que faz parte da composição do leite, que até o próprio leite materno, então, contém... Contém lactose, porém é fácil de ser digerido e a criança pode mamar normalmente. Entendi. Então, ou seja, a criança pode mamar normalmente, mas isso no futuro não é um gatilho, de repente, para ela desenvolver? Não seria um gatilho, porque o leite ele contém lactose, ele é o leite materno. Ele é próprio para o bebê, então ele é de fácil digestão, pode mamar normalmente. O que pode acontecer é desenvolver, inclusive por meios psicológicos, um trauma, um ferimento. Você pode desenvolver essa alergia também, essa intolerância à lactose, está muito ligado ao seu emocional. Entendi. E aí você, por exemplo, como você apresentou alguns sintomas, aí a mãe leva a criança, ou o próprio adulto que tem um problema vai até o médico, ele chega lá e ele se queixa daquilo que ele está sentindo. Para se chegar a esse diagnóstico, às vezes, em alguns casos, e conheci já alguns casos que demora-se até anos, e se tratando de algo diferente, até se descobrir a verdadeira razão daquele sintoma. O que acontece? Por ser de difícil diagnóstico, os médicos procuram eliminar todas as hipóteses, até chegar ao processo alérgico. Com isso, dificulta
a pessoa a começar o tratamento. Acaba descobrindo com 30, 40 anos, até lá já sofreu bastante, até chegar no diagnóstico, que é difícil, porque os sintomas são bem parecidos com N tipo de doença. Exato. O que dificulta a medicina a descobrir o processo alérgico. Olha só. Olha, nós estamos aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, claro, sempre abordando assuntos importantes. Hoje estamos falando um pouco mais sobre a obesidade, a sua origem, os seus males, também aquilo que você pode fazer em termos de melhorar a sua qualidade de vida e, claro, também tentando entender um pouquinho mais do que é a alergia, do que é a intolerância à lactose, que está presente aí, a lactose presente em muitos dos alimentos que estão na nossa mesa, no nosso dia a dia. Então é importante assunto para que você possa compartilhar com seus amigos, a você que nos assiste aí pelo Facebook, né? Já aproveita para compartilhar com seus amigos. A você que está aí com a gente através do nosso YouTube, deixa o seu like, ativa aí o sininho de notificações, assim você não perde nenhum programa. Você recebe uma mensagem, toda vez que nós entrarmos no ar ao vivo, você assiste aqui com a gente. Claro, você pode se inscrever no nosso canal e aí você vai ter acesso à nossa playlist completa com todos os programas, desde o primeiro programa, está lá à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. São diversos assuntos que já foram abordados aqui, que sem dúvida nenhuma poderá te ajudar bastante no seu dia a dia. Esse aqui também vai ficar, claro, logo após aqui o final do programa, ele vai ficar aí na sua disposição, na íntegra, para você rever quantas vezes quiser. Vamos continuar aqui o nosso assunto para falar de obesidade mais uma vez. Em termos estéticos, a obesidade é um grande desafio, principalmente para as mulheres. A obesidade realmente prejudica a autoestima das mulheres? Como isso pode ser trabalhado? Nós buscamos um estilo de vida saudável. Então, a pessoa mudando o estilo de vida, ela, consequentemente, vai eliminar peso e vai ter uma melhor silhueta. A gente não prega corpos magros. Eu nunca falo, você deve pesar tanto. Não, eu sempre pergunto para o paciente, quanto você quer pesar? Mas a gente tem muitas mulheres e homens também. Mulheres, principalmente pela vaidade, elas sofrem muito mais, elas tem dificuldade. Por exemplo, eu tenho mulheres que chegam no meu consultório e falam, por que você quer emagrecer? Qual é o seu porquê? Minha aliança que não serve mais, dificuldade em amarrar meu sapato, eu gostaria que a toalha fechasse em torno de mim, o sexo melhor, tenho vergonha do meu corpo na hora de estar com meu marido. Então elas choram, elas sofrem, não vão às vezes em festas, porque não acham roupa. Normalmente as roupas as escolhem, não elas podem escolher a roupa, elas são obrigadas a comprar aquilo que as roupas dá certo. Então, tudo isso é um problema bastante grande para as mulheres. E a gente tem os tratamentos estéticos, onde vai aumentar o metabolismo, diminuir muito medida e também evitar a flacidez nas mulheres. Doutora, em cima desse assunto que a senhora abordou agora, citando homens e mulheres, claro que todo mundo quer um corpo ideal, o homem ou a mulher, principalmente os jovens hoje em dia, né, que correm, praticam exercícios na academia. E muitas dessas pessoas acabam fazendo dietas drásticas, né, sem acompanhamento muitas vezes. Quais são os perigos desse procedimento? Olha, às vezes tomam medicamentos, os medicamentos afetam o sistema nervoso central, deixam as pessoas com uma irritação cerebral, deixam mais violentas, deixam mais irritadas. Às vezes elas fazem uma dieta sozinhas, elas vão até um certo ponto, elas conseguem eliminar, depois elas param, aí elas começam a comer. Como elas diminuíram o metabolismo, elas ganham mais peso ou às vezes também caem na compulsão. Então é sempre importante que faça um acompanhamento, porque elas mexem no metabolismo. Chás que as pessoas tomam, muito cuidado com o chá de hibisco, que as pessoas falam tanto, afeta os hormônios, altera a pressão. Eu tenho muitas mulheres que chegam com problemas graves de saúde em virtude com refluxo, gastrite, com vários problemas de saúde em virtude de dietas que fizeram sem um acompanhamento adequado. Ainda dentro dessas dietas e desses medicamentos que hoje é comum, né? Produtos cada vez diferentes que chegam para as pessoas, importados e tudo mais. Aí quando você observa a pessoa fazendo uso, na verdade, pelo menos uma observação que eu já fiz com pessoas que fizeram isso, ela toma aquele medicamento, mas ela também mudou o hábito alimentar dela. Quando na verdade ela está perdendo peso pela mudança de hábito alimentar. E às vezes não é o produto. Ou seja, psicologicamente acabou funcionando, né? Sim, sim.
como quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica. Ela vai ter uma alimentação extremamente restritiva. E isso também vai fazer com que ela elimine peso. Aqueles chamados chás caseiros, que as pessoas usam assim, de forma voluntária, porque, segundo informações, serve também como medicamento para emagrecer. É mito? Não. É muito bom você fazer chá. Eu falo assim, cuidado com o hibisco, porque o hibisco pode causar infertilidade nas mulheres. Então, às vezes, as mulheres usam muito e isso dá problema. Mas, assim, tem vários chás que ajudam. Por exemplo, mas é 1 colher de sopa em 1 litro de água. Então, chá de cavalinha, chá de salsinha, chá de folha de amora, gengibre, cravo, canela, chá verde. Todos esses chás ajudam muito. Então, a pessoa pode tomar 1 litro de chá por dia e o restante de água. Sim. Tudo isso, mas não comprar esses chás prontos, que às vezes eles colocam alguns produtos que não é natural e pode acabar acarretando problema. Mas esses chás que você compra a granel, chá verde, todas essas coisas, não tem problema. Você pode tomar desde que seja de forma moderada. 1 colher de chá para 1 litro de água. 1 colher de sopa para 1 litro de água. Tá certo, então. O Cidinho, a gente já falou agora há pouco de alguns produtos aí que o mercado pode oferecer, a indústria pode oferecer, com relação aí para as pessoas que têm intolerância à lactose. Mas, em alguns casos, esses produtos são mais caros e acaba sendo difícil para a pessoa ter acesso. Mas hoje, do que é oferecido, pelo que você conhece, pela tua experiência, nós já temos um número bom de alimentos que podem ser encontrados através da indústria? Hoje a indústria alimentícia, ela disponibiliza de variedades. Porém, o que dificulta a vida de um intolerante são os valores. Infelizmente, a produção é pequena pela demanda. Consequentemente, se torna mais caro, dificultando a vida do intolerante, porque enquanto você vai pagar R$3 num pacote de biscoito, você vai pagar 7, 8 na mesma quantidade de gramas de um pacote sem lactose. Isso dificulta muito, principalmente para aqueles de baixa renda que infelizmente não têm acesso ao suficiente para a alimentação, que ela é restrita. E se você colocar a alimentação com lactose, vai dar problema. Então dificulta bastante a vida de um intolerante. Em cima de tudo isso você falou, a pessoa tem que aprender a conviver com esse problema, dentro de um tratamento específico. A dificuldade para comprar esses produtos que ajudam. Há um outro meio que possa facilitar a vida de uma pessoa lactante? Infelizmente não. Sem esses medicamentos? Infelizmente não. Não tem jeito? Não. Ela não tem cura e se não tratada, ela leva à morte sim, com certeza. Mas sendo tratada e com esse acompanhamento, você pelo menos melhora a sua qualidade de vida. Você tem uma qualidade de vida diferenciada. A partir do momento que você descobre a intolerância, você descobre a alergia, você tem qualidade de vida. Porém, o que dificulta igual eu falei, a parte financeira. Ela é pesada, porque os produtos são muito mais caros. Doutora Jussara, a gente falou aqui da obesidade e a grande maioria dos assuntos e das formas como a gente tratou está relacionada a má alimentação. Mas também tem aqueles casos que geneticamente a pessoa, dizem a chamada tendência a engordar. Para esse tipo de pessoa, existe a possibilidade de fazer um tratamento, um acompanhamento para amenizar esse tipo de situação? Então, a obesidade, ela é metabólica, física, hormonal, psicológica, social, cultural e apenas 15% é genética ou hereditária. Então, a gente não pode justificar, às vezes, uma obesidade como o pai é obeso ou a mãe é obesa, porque, na verdade, é importante que a mãe ou o pai estejam com um peso ideal antes de engravidar, porque é o gene do pai e o gene da mãe que vai formar a criança. E as células adiposas se formam desde a vida intrauterina. Então, a mãe que quer engravidar, às vezes tem dificuldade de engravidar por conta do excesso de peso. Então, ela emagrecendo, ela vai
passar uma gravidez muito melhor, com muito menos riscos de perder o bebê e também problema de pressão, diabetes, tudo isso. E também ela vai gerar uma criança mais saudável, com menos tendência à obesidade, porque as células adiposas se formam desde a vida intrauterina. Mas isso é apenas 15%. Os outros fatores é comportamental, é alimentar, é social. Então é só 15% que interfere no organismo da hereditariedade e da parte genética. Mas aí é que é interessante, por exemplo, mesmo essas pessoas que têm essa tendência genética e outras pessoas, de repente, passam por algum problema, mas para engordar ela precisa se alimentar, ela precisa de energia. Sim. Então, na verdade, as pessoas que, por exemplo, têm problema hereditário na família, o que elas têm que ter em consciência é que elas têm que ter mais cuidado com relação à sua alimentação, porque já tem histórico, né? Ou seja, passa sempre pela alimentação, mas tem que ter essa consciência de se cuidar melhor. Sim, porque na verdade é a alimentação que é feita na casa. Porque se a mãe é obesa, a avó é obesa, a criança é obesa, não é às vezes a hereditariedade ou a genética. Muitas vezes é a cultura, é o hábito alimentar que é propagado na casa, que isso é muito pior. Então a pessoa tem que ter realmente hábitos saudáveis, um estilo de vida saudável para contornar e combater tudo isso. Doutora, quais as dicas que você daria para as pessoas que querem ter um corpo bonito, mas também uma boa saúde hoje em dia? Qual o caminho correto para se fazer isso? Atividade física, uma alimentação adequada que a gente precisa e também cuidar das emoções. A gente vive uma vida muito louca, muita correria e às vezes as pessoas se alimentam numa forma de saciar algumas deficiências emocionais. Então é procurar ter o equilíbrio. É difícil isso, mas a gente tem que procurar ter uma alimentação saudável, ter atividade física e também cuidar das emoções. É o caminho da gente ter. Sim. Cidinha, para a gente fechar contigo também, eu acho que é sempre importante deixar uma mensagem de positivismo para quem passa por esse tipo de problema e dizer, né, você com a experiência que você tem, mesmo quem tem aí a intolerância, quem tem alergia à lactose, de que é possível, com acompanhamento, de conhecer, se conhecer principalmente, é possível levar uma vida com qualidade, né? O que eu queria deixar para as pessoas que estão descobrindo agora, que estão tendo diagnóstico agora, que há sim uma qualidade de vida, você pode ter qualidade de vida, não se apavore, divulgue, fale, exponha o seu problema, porque somos muitos e se a gente não se juntar para lutar por essa situação, por o que nós estamos passando pela situação de ser intolerante, vai se calando. Consequentemente, vai sofrendo bullying, vem o preconceito, vem as situações que você passa constrangedoras. Então, não se intimidem, fale o que estão sentindo, procure o diagnóstico enquanto há tempo de lutar. E há vida, sim, com qualidade, sim. Muito bem. Olha, o tema é muito bom, a gente poderia ficar aqui mais horas falando sobre ele, eu tenho certeza. Aliás, eu vou até já aproveitar aqui no ar e dizer para a Cidinha que ela será convidada novamente a estar aqui conosco, porque a gente tem que falar de uma outra situação também, que é com relação ao glúten, né? Que é outro problema sério que as pessoas passam, a gente vai trazer ela numa outra oportunidade para falar sobre esse assunto, né? Mas claro, estamos chegando aqui ao final do nosso Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira, mas antes eu quero agradecer a Cidinha por ter se disposto a estar aqui com a gente, tenho certeza que foi muito produtiva a sua participação, deve ter contribuído muito para as pessoas que nos assistem. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada a todos. Gente, deixo a minha fala, lutem, tá? Não se escondam atrás da intolerância. Muito bem, doutora Jussara, tenho certeza que contribuiu muito para o nosso programa, para que as nossas pessoas que estão nos assistindo também pudessem ver uma luz, de repente, no fim do túnel. Também será convidado outras vezes para estar aqui conosco, mas desde já, muito obrigado. Obrigada. E o apelo que eu deixo é que busquem um estilo de vida mais saudável e principalmente os pais cuidem dos filhos, porque tem sido muito grave e a gente tem visto cada vez mais, nós temos no Brasil 48% a 51% da população está acima do peso e também obesa. Então nós temos que realmente olhar para isso, porque em média, como eu disse, as doenças demoram em média 15 anos para aparecer e a conta, a fatura chega. Então é tão prazeroso você ter um estilo de vida saudável, você poder ter mais disposição, você poder dormir bem,
você poder ter o teu emocional, o teu cognitivo envelhecer de uma forma saudável com um cognitivo preservado. Então é isso que a gente tem lutado para mudar a vida das pessoas. Muito bem. Daniel Santos, com certeza tivemos uma aula aqui hoje, aprendemos um pouco mais e obrigado pela sua participação. Mais uma aula das muitas que já tivemos aqui nesse programa, né? Agradecendo mais uma vez a presença das nossas convidadas e com certeza contribuíram muito para a população, não só de Dourados, mas como do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, que nos assistiram até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Muito bem, claro, na sexta-feira que vem temos um novo encontro marcado a partir das 19 horas. A você que não teve a oportunidade de assistir o programa ao vivo com a gente, não se preocupe, vai ficar à sua disposição nas nossas plataformas digitais, Facebook, obrigado a você que esteve aí conosco, no YouTube também. Na sexta-feira que vem estaremos de volta aqui na Rádio Grande FM. Agradecendo ao Éder Joffre nos trabalhos técnicos, sobre o auxílio da Cristiane, ao Mauro Alcântara na coordenação geral. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá.